Senhor, nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós chegamos diante de Ti com temor e tremor, porque sabemos que Deus Tu és, um Deus santo, 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 um Deus que se alegra na nossa obediência, um Deus que se alegra em um coração que vai mais longe com Ele, um coração que vai mais longe com o Senhor. E nós queremos nessa noite pedir, dá-nos um coração assim, um coração largo, coração aberto, para que o Senhor cresça em nós e que a gente diminua. E que em nome de Jesus o Senhor venha fazer grandes coisas através de nós, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém, pessoal? Amém. Pode sentar, fica à vontade aí. Quer dizer, agora não pode ficar à vontade, agora eu ouvi a palavra do Senhor. Amém? O tema dessa noite é a menina e o general, tá? E muitos de vocês talvez já conhecem a história. Daqui a pouco nós vamos falar sobre ela. Pode projetar ali, por favor, a menina e o general. E antes de começar a mensagem, eu vou mandar um recado para a igreja de coisas boas e de coisas não tão boas. Então escutem bem, tá? Em primeiro lugar, as coisas boas. Eu queria agradecer a todos os que aqui de alguma forma já serviram nessa igreja no voluntariado, né? Eu gostaria de pedir assim, quem é que já serviu aqui, por exemplo, na área de louvor? Fique de pé, fique de pé. Na área de louvor, quem é que já serviu aqui? Quem cantou, tocou, né? Fez coral, sei lá, né? Muito bem, uma salva de palmas para essa gente aí. Obrigado, gente. Muito obrigado. Quem é que já serviu aqui, por exemplo, no ministério de oração? Guerreiras de oração. Esse era o ministério que tinha na igreja. Aleluia! Vamos dar uma salva de palmas para essa gente. Obrigado. Quem é que já serviu aqui no teatro? No teatro, chamar, né? Ô, glória! Mais uma vez. Voluntariado é tudo, né, pessoal? Quem é que já serviu aqui, né? Hã? Quem é que já serviu aqui na portaria ali, não é, cumprimentando as pessoas, está servindo ainda? Aí, muito bem, glória a Deus por isso, muito bom. Quem é que já auxiliou no ministério infantil? Ministério infantil, fica de pé, quase toda a igreja, né? Bastante gente boa. Tem outros ministérios que eu estou esquecendo agora, tá? Hã? Adolescentes e jovens, pode ficar de pé. Adolescentes e jovens, glória a Deus. Gente, todos esses que já nos ajudaram e serviram, muito obrigado. Mas Jesus não voltou ainda. E nós precisamos continuar o ministério, amém? Porque senão daqui a pouco a igreja entra num declínio, né? E as pessoas desanimam. E nós não conseguimos continuar. Então hoje vocês estão vendo as crianças aqui, né? Porque coincidiu que aconteceu uma situação onde nós não temos voluntários hoje para a escola dominical. Não vou pedir voluntários agora para o ministério infantil, né? Mas, gente, um dos ministérios mais importantes dessa igreja é o ministério infantil. E nós estamos precisando não voluntários só para hoje, né? Porque hoje não vai acontecer. Mas estamos precisando de voluntários para todos os domingos, porque são os filhos de vocês. Como é que você quer ver seu filho daqui a uns 10 anos? Eu quero ver o seu filho bem formado espiritualmente, amém? Quero ver o seu filho orando. Eu quero ver o seu filho cantando aqui na frente. Eu quero ver o seu filho dando frutos e não problemas. Amém, pessoal? Conhece essa linguagem? Tá? Muita gente começou bem, mas parou. Então hoje, em nome de Jesus, assim, eu estou querendo falar com você, né? Com autoridade e com mansidão, ao mesmo tempo. Precisamos de vocês. Pais, por favor, venham falar com a Marilda, não é? São os seus filhos, são pessoas que você dá tanto valor, você dá valor ao seu filho, então dê valor à sua igreja. Dê valor à sua igreja, dê valor ao ministério, dê valor aos seus filhos na igreja, tá? Porque
Do contrário, realmente a coisa vai capengando, até não haver mais voluntários. E aí a igreja não funciona, tá? Então eu estou pedindo ao Senhor, já orei sobre isso, estou pedindo ao Senhor que derrame sobre nós um espírito de voluntariedade de novo, para que isso não aconteça mais nos próximos domingos. Eu sei que tem férias, eu sei que tem gente viajando, mas em nome de Jesus, nós queríamos solicitar. Eu vou pedir a Marilda para vir aqui, Marilda, para a gente orar nesse momento, porque ela tem se desdobrado em alguns domingos aí, em umas 5 pessoas para atender a todo mundo. E eu quero assim honrar a Marilda e honrar com ela todos os que precederam ela. Que não foi só ela, não é só ela que está aqui hoje, mas todos os que precederam sabem da luta da Marilda. E sabem da luta que é conseguir voluntários. Não é verdade? Então, Marilda, não desanima, porque Deus não desiste de você tá? E de nenhum filho nosso. Amém? Levante a sua mão e vamos orar. Senhor, nessa noite nós estamos aqui porque sabemos que é o Senhor o dono da igreja. Mas às vezes o Senhor fala forte com a igreja, o Senhor sacode a igreja, o Senhor manda, Senhor, um espírito para nos acordar de novo, Senhor. E nessa noite eu peço esse espírito de voluntariedade, de dizer que filho nosso não vai ser um filho jogado na rua, não vai ser um filho nosso, ó Deus, um drogado, um viciado, não vai ser, Pai. Ele vai ser cuidado aqui e vai ser cuidado em casa. Primeiro em casa e depois aqui. E junto com a Marilda, Senhor, eu quero honrar esse ministério infantil. Quero honrar as pessoas que já passaram, as pessoas que hoje à noite o Senhor está colocando um espírito de voluntariedade. Hoje à noite mesmo o Senhor vai trazer, vai levantar em nome de Jesus, gente boa, gente de Deus, e vai dizer, se depender de mim, não vai haver mais isso hoje na igreja, Pai. Não vai haver mais um domingo sem escola dominical, sem ministério infantil. Abençoa a Marilda, abençoa todos nós aqui nessa reflexão, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Dado esse recado, vamos ao que interessa também, né? Segundo lugar, a menina e o general. Vamos lá para 2 Reis, capítulo 5. Tá? 2 Reis, capítulo 5. Começando o versículo 1, diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado pelo seu senhor, o rei, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Olha só isso, aos inimigos do Senhor. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, as tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu, vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata. Olha só quanto valia a doença dele. 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro, vai fazendo a continha aí, e 10 mudas de roupas finas, roupa de grife da época. Tá? Vamos em frente. A carta que levou ao rei da Síria dizia, junto com esta carta, estou te enviando o meu oficial Naamã, para que o cures de lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse, por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que o cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Olha só papo de rei aqui, né? Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem, por que rasgaste tuas vestes?
envie o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com os seus cavalos, seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu, e Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, e a sua pele será restaurada, e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo que ele sairia para receber-me, invocaria de pé o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta, olha só essa resposta legal aqui. Meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz para que se lave e seja purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus, e ele foi purificado, e a sua pele tornou-se como a de uma criança. E então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus, e ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora eu sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. Tem mais coisas aí que a gente um outro dia vai explorar, mas até aqui a palavra de Deus hoje. Amém, pessoal? Amém. Então primeiro nós vamos começar com a menina. Com a menina. E esse próximo slide vai falar um pouco sobre o contexto da época. Pode colocar ali a menina? Isso. Primeiro nós temos que saber que essa era a época dos reis. E de reis que não obedeciam à palavra do Senhor. Por isso o inimigo estava ganhando as batalhas, e os generais do outro lado, os comandantes do outro lado, estavam recebendo fama e até o favor do Senhor. Quando o povo de Deus se recusa a fazer a obra do Senhor, Deus vai levantando gente estranha para nós. E a gente fala assim: como é que pode? Deus quer nos falar. E nessa época havia então essa guerra entre a Síria e Israel, né? E qualquer coisa que está aí acontecendo até hoje ainda é reflexo dessas épocas em que árabes e judeus viviam brigando. E o profeta levantado na ocasião já não era mais Elias, era Eliseu, esse que herdou então a porção dobrada de Elias, e ele então profetizava contra Israel, profetizava contra Judá. E essa menina, que não tinha nada a ver, em primeiro lugar, com a história de ninguém, vivia na sua casa, vivia com seus pais. A Bíblia diz que numa dessas incursões dos sírios, do exército sírio, né, eles levavam um monte de gente cativa, escravos, para a sua terra. E o que aconteceu? Ela foi levada escrava. Possivelmente uma menina pequenininha, e pelo que a gente vê na história, ela teve que aprender algumas coisas no choro, teve que aprender alguma coisa, não é? Ouvindo a língua estranha dessa patroa que agora ela serve, não é? Ouvindo os costumes estranhos dos sírios, ouvindo, e no seu coração dizendo: o que é que eu vim fazer aqui? Nesse castelo, nesse palácio, nesse lugar luxuoso, desse general, que fala uma língua estranha, que fala coisas que eu não entendo, que tem prato para tudo, para sobremesa, para prato principal, tem um monte de copo que eu não sei para que serve, tem uma casa enorme, um monte de menina escrava para limpar essa casa. Então ela aprendeu essa palavra, saudade, da pior maneira possível. Saudade, quando você é escravo, é terrível. Uma coisa é quando você é estrangeiro, outra coisa é quando você precisa mudar-se da sua terra. Agora, a pior coisa do mundo é aprender a palavra saudade quando você é cativo, quando você é escravo.
Ainda sobre a menina. Começou então a servir essa esposa desse general, sem saber a língua, sem saber os costumes. Estava ali, entre outras tantas serviçais, fazendo essa limpeza geral, essa serviçal. E a Bíblia não menciona o seu nome. É uma menina anônima, uma menina sem nome. Não sabemos o nome dela até o final. Não sabemos como ela termina. Só sabemos que ela estava ali. Só sabemos o Deus dela. Só sabemos um pouco da história que ela vai fazer nos próximos versículos. Mas uma coisa que essa menina não faz em momento nenhum, talvez ela não expressa isso aqui na Bíblia, a gente não sabe, mas ela não expressa raiva, ela não expressa em nenhum momento que ela está a fim de fugir, ou ela está a fim de fazer alguma coisa contra o general, contra a sua esposa, não. Ela está ali toda de ouvidos abertos e coração aberto para aprender da cultura, para aprender do seu senhor, para aprender da sua patroa, o que acontece naquele lugar. Ela está pronta, não é, para ouvir e para fazer e para entrar na história quando for necessário. Vamos ver quem é o poderoso aqui agora, o general, o comandante. A Bíblia diz que este homem não perdia batalhas, principalmente contra Israel. O Senhor era favorável a ele. Israel desobedecia tanto que este cara começou a receber o poder. E ele tinha um nome, Naamã. Um homem poderoso, um homem acostumado a vencer. Um homem, não é, para o qual todas as pessoas no seu reino, só debaixo da autoridade do rei, se abaixavam. Né? Batiam continência, diziam que era o cara. Então ele, além de acumular as vitórias, ele acumulava poder, ele acumulava bens, ele acumulava escravos. Este era o seu valor. O valor do poder, o valor do acúmulo, o valor de uma pessoa que sabe o que é ganhar pela força do poderio militar, do poderio da força, não é? A subjugação dos povos. Mas, infelizmente, essa lógica de poder, essa lógica de subjugação pela força, um dia ela é invertida. E um dia Deus visita ele, ou Deus permite, não é, que essa lógica seja abalada. Ele olha para as suas mãos e vê uma mancha, vê 2, 3... A esposa olha nas costas, mais manchas, e de repente o corpo todo tomado, e na época terrível, não é? A doença diagnosticada, o médico diz, é lepra. O mundo daquele cara, daquele general, desse todo-poderoso, ruiu, gente. E de todo-poderoso ele começa a ser Naamã o leproso. Por favor, vamos separar as xícaras, vamos separar os copos, vamos separar os talheres, vamos separar tudo, porque tudo que ele toca agora não pode ser tocado, vai que pega na gente também. Então, de todo poderoso, agora ele é leproso. Uma pessoa que anda, não é, se esquivando dos outros, porque a sua aparência é uma aparência terrível. Não dá mais para fazer continência. A gente faz continência e se retira. Abandona. Então a menina se encontra com a mãe, com a esposa do general. E então começa esse encontro entre uma menina completamente sem nome, sem poder e sem outra coisa a fazer ali, senão escutar o que está acontecendo e se inserir na história. E esse outro homem aqui, um general todo-poderoso, que agora o seu poder não o sustenta. O seu poder não lhe garante. O seu poder não ajuda. A sua lógica de poder foi invertida. Não dá para sustentar mais. Então ela se enche de coragem, misericórdia e de certeza. E a misericórdia e a certeza vêm na nossa vida quando a gente vê as crises acontecerem. Ela estava em crise, a menina, longe de casa, saudade. E ao mesmo tempo ela vê a crise dentro do palácio, a crise dentro do contexto de poder. E a palavra do Senhor diz que ela se enche
de coragem e vai falar com a patroa e diz: olha, se ele fosse ao profeta em Samaria, ele seria curado. Era uma menina que estava acostumada com o poder de Deus, amém? Uma menina que estava acostumada com palavras de fé. Menina que estava acostumada com palavras que ela ouvia no ministério infantil. Gente, onde é que a gente ganha essas palavras de fé? Tem que ter alguém para transmitir para a gente. Se você se omite como pai, cara, como é que você vai querer ter gente poderosa na sua família? Se você se omite como mãe, olha, essa menina não estava com os pais aqui orientando. Quem sabe agora você dá uma palavra para a patroa? Não, ela ouviu, ela sentiu, ela sabia que havia uma palavra de poder na sua terra. Ela ouviu, guardou no coração, aprendeu a língua síria. Agora está na hora de agir. Está na hora de agir. Quando você adquire as palavras do Senhor e se insere na cultura, você é poderoso em Deus para mudar realidades e histórias. Você é poderoso em Deus. Então, essa misericórdia em tempos de crise sempre vai gerar gestos de amor, sempre vai gerar gestos que vão chegar no coração dessa gente que precisa também de cura. E essa certeza que foi gerada também no coração dela, de já proferir: se for, vai ser curado. Se andar até lá, vai. Se você se humilhar e for até lá, tem cura para você. É a cura do intocável, do leproso. Desse cara para quem ninguém agora, mais se curva, a não ser por misericórdia. Na próxima tela eu coloquei uma menina, para você lembrar de novo dessa noite. Pode colocar a próxima tela. Vamos lá? Pode colocar a próxima tela, porque agora tem a ver com a menina e Deus. Tem a ver com a menina e Deus. Não é mais a menina e o general, mas é a menina e Deus. A menina, quando vê o seu patrão, vê a sua esposa chorando, a esposa do patrão chorando, vê o palácio desmoronar, vê os servos tendo uma atitude assim: meu Deus, agora acabou, agora esse cara, o que vai acontecer com ele? Acho que é a morte. A glória dele se foi. Mas existia uma menina com uma palavra na boca. Existia uma menina que na crise não esqueceu de Deus. Que na crise não se vingou dos seus inimigos e disse assim: agora a mão do Senhor está contra ele. Que bom! É a vingança do nosso Deus. Que bom! Olha, gente, eu já fui em igreja. E tinha gente que orava cada coisa que eu disse assim: ainda bem que sou cristão e posso perdoar. Porque se eu não fosse cristão, eu saía correndo daquela igreja. Tinha gente que orava assim: que apareça um caroço na vida do meu inimigo. Que o meu vizinho isso. Gente, é nas horas de crise que a gente vê quem que é crente de verdade. É nas horas de crise, nas horas em que nós, muitas vezes, somos acometidos até por doenças incuráveis, que a gente vê quem é o nosso Deus. Do qual a gente não se esquece, do qual a gente não abre mão, do qual a gente abraça e abre a boca e tem coragem para falar: existe um Deus na minha vida. É o Deus dos meus pais, é o Deus do profeta, é o Deus do meu pastor, é o Deus dessa igreja. Ele se levanta e declara uma palavra e você é curado. Nos tempos mais difíceis, gente, é onde a igreja mais cresce. É onde a igreja se torna missionária. É o que aconteceu com essa menina. Nas horas mais difíceis de crise da sua vida, ela foi missionária. Ela não foi vingativa. Ela não disse assim: está vendo? Você me trouxe para cá como escrava, agora você está vendo aí a mão de Deus contra você. Não. Ela queria a cura do seu patrão. Não se vingou. Não buscou para si outra lógica que não aquela lógica da misericórdia, da certeza, da convicção e da coragem.
Agora tem um outro problema, tá? Esse general, né? Esse general precisava tomar uma atitude. Então agora nós vamos falar um pouco sobre o general e a sua volta para Israel. Porque assim, ó, quando o general sai de Israel, ele sai vitorioso, aclamado, cheio de escravos, cheio de bens, cheio de espólios, não é? De tesouros de Israel. Ele sai com tudo aquilo. E agora a Bíblia diz que ele tem que voltar. E ele volta por uma carta, a Bíblia fala, uma carta de provocação do rei da Síria para o rei de Israel. Porque nem o rei de Israel, aliás, o rei da Síria e o rei de Israel, não é, assuntaram, entenderam o que estava acontecendo espiritualmente. O rei da Síria escreve uma carta assim: estou te enviando Naamã, o meu guerreiro aí, para que você o cure. Por quê? Porque na lógica dos poderosos, na lógica das pessoas que têm comando e poder, acha assim, ó, se resolve com outra pessoa que tem poder. Poder militar, poder da força, o poder da caneta. Você decreta alguma coisa para o meu servo Naamã, vai acontecer. E o outro recebe isso como uma provocação. O rei de Israel entende que aquilo foi um dodói, né? Aquilo foi para machucar, para doer, porque ele não tinha poder nenhum. Aliás, era um derrotado, só estava perdendo para o rei da Síria. Então o caminho de volta para um poderoso é difícil. O caminho de volta para nós é difícil. O caminho de volta para Deus é difícil. O caminho de volta, quando o nosso mundo rui, quando o nosso mundo desaba, quando a doença ataca, é terrível, gente. E ele então experimentou isso do general vitorioso para o general derrotado pela doença. E os reis que não se entendiam, não sabiam a solução. Não era mais a lógica do poderoso, era a lógica do derrotado e a lógica da menina, que dizia: tem que ir ao profeta. Não é rei que vai te salvar, não é rei que vai te curar, não é o poderoso que tem a palavra, não é aquele que, não é? Nós, muitas vezes, entendemos ser o detentor das palavras deste mundo que vai avalizar a cura de Deus. E para acabar mais ainda com o cara, o Eliseu nem o recebe. O Eliseu nem entra nessa lógica de dizer: vou receber o cara, vou estender o tapetinho vermelho, ele vai chegar aqui, vai ser bem atendido, recebido, como a gente faz na igreja da família cristã. Não. Ele manda o Geazi e fala assim: ó, vai vir um cara assim, assim, vestido assim, assim, cheio de manchas de pele. Você só diz para ele uma palavra. Qual é a palavra? Vá se banhar 7 vezes no Rio Jordão. Esse cara que certamente achava o Jordão um dos rios mais poluídos da terra daquela época, disse assim: o quê? Nem me recebe? E aí eu chamei essa parte aí, essa próxima tela, de o general e o seu eu. Porque todos nós temos isso na nossa vida. O Carl Gustav Jung, sucessor do Freud, ele chama isso de ânimos e ânima. Ânimos como aquela nossa parte mais intelectual, racional, poderosa. E ânima como aquela parte, não é, onde as emoções, não é, a nossa entrega, o nosso jeito criança de ser aflora. E nós ficamos toda hora lutando dentro de nós com esse ânimos e ânima. E os dois ficam se digladiando. E agora é a hora desse homem se digladiar também com o seu eu. Com ânimos e ânima lutando dentro dele para prevalecer. Primeiro a decepção com Eliseu, com o homem de Deus, dizendo assim: eu estava certo que ele ia me receber, que ia ter tapetinho vermelho, aplauso, né? Os meus tesouros de prata, de ouro, né? As grifes que eu comprei no shopping, né? Seriam mostradas e a cura se daria desse jeito. A lógica do poder é desse jeito. É assim que tem que ser, Senhor. Eu vou ser curado com grande pompa e circunstância. Estou lembrando agora mesmo, de uma história que o meu sogro contou.
Eles estavam começando a evangelizar a cidade de Joinville, particularmente a minha terra, Rio Bonito. E naquela época a gente alugava salão de baile. E como só tinha um salão de baile, todo mundo vinha ver quem que era essa gente pregando a palavra em Rio Bonito. O salão estava cheio de gente. E a palavra sendo pregada, não é? Missionários falando a palavra de Deus. E as pessoas sendo chamadas à frente. E de repente vem um dos meus parentes para frente. E ele quer entregar a sua vida a Jesus. E o meu sogro vai orar com ele. E esse meu parente olha para ele e diz assim: você está muito feliz porque eu vim na frente, né? Essa é a lógica do poderoso. Essa é a lógica do poderoso. É aquele que acha que Deus tem que recebê-lo com grande pompa e circunstância. Que Deus tem que estender tapetinho vermelho para que a vontade do seu eu, o seu ânimos, seja realmente contemplada. Mas Deus não quer isso. Deus manda uma palavra diferente. Ele atrapalha a lógica humana. Ele atrapalha a lógica do poder. É aviltar dessa lógica. Acaba com essa lógica, porque o poder do eu tem que acabar. Temos que nos submeter à lógica de Deus. Bom, como o profeta não chega, a palavra de Deus diz que ele tenta fugir. Ele tenta sair. Ele tenta ir embora daquela situação que para ele, para o seu eu, é terrível demais. É humilhante demais. Não posso suportar isso. Eu já tenho lepra, venho para essa terra derrotado, o profeta não me recebe, não existe pompa e circunstância para mim, vou fugir, vou embora. Vou levar, não é, o meu séquito embora. Porque a quem que eu vou ouvir agora? Graças a Deus. Irmãos, diga comigo, graças a Deus. Deus tem meninos e tem servos. Deus tem meninas e tem servos. Que são aqueles que dão aquele toque. E dizem assim: ô Naamã, pelo amor de Deus, Naamã, meu Senhor. Ouve alguém alguma vez, ouça alguém, ouça essas pessoas. Se fosse uma coisa difícil, você faria. Mas a ordem de Deus é simples. Aliás, as ordens de Jesus eram muito simples. As ordens de Jesus até hoje são muito simples. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. As ordens de Jesus são simples. Quem crer e for batizado será salvo. Não é? Se você se arrepender de todo o teu coração, Ele vai visitar você, Ele te abençoa. É tão simples que não entrava na cachola do general, do comandante Naamã. Mas os servos novamente insistiram, disseram: querido, é uma coisa simples, querido. Na linguagem dos manezeiros aqui, né? Querido, por favor, faça isso. Ouça uma vez na vida. Você já ouviu a menina? Você já chegou até aqui? Ouça! Ouça. E a palavra do Senhor diz que ele ouve, obedece, entra na água, se humilha e é curado. Ele é curado. Ele é curado. Acabou com o general. Acabou com o poder, com a lógica, não é? De que pessoas têm que ser tratadas de modo diferente. Não, querido. Para Deus não existe isso. Deus não obedece à sua lógica. Deus não obedece à minha lógica. Deus, Ele só obedece uma lógica. Quem se humilhar será exaltado. E aquele que não se humilhar, esse será derrotado. Deus resiste àquele que não se humilha. E aí só tem um jeito de falar. Só tem um jeito de testemunhar tudo isso. Ele é curado, ele sai da água, todo mundo o abraça, faz festa possivelmente. Os servos, estavam ali exultando. E a palavra de Deus diz que ele vai ao profeta Eliseu, vai com toda aquela humildade que agora ele recebeu. E testemunha desse jeito. Agora eu sei que não há outro Deus, senão em Israel. Não era na Síria. Lá tem um homem cujo versículo aqui diz que ele chamava de Senhor. Era o rei da Síria.
Mas agora eu sei que existe um Deus, que é um Deus muito mais poderoso que o Senhor da Síria, o Senhor de Israel, e Ele é meu Senhor agora. Jamais eu vou esquecer. Jamais eu vou deixar desse Deus. Eu queria colocar algumas lições de Deus para nós nessa noite, que eu gostaria que nem eu nem você esquecêssemos. Primeiro eu aprendo com a menina. Com a menina que Deus age através de nós, através de você e eu, mesmo na maior crise da sua vida. Não é hora, igreja, de calar a boca quando o Brasil está na pior crise da sua história. Não é hora de se entregar. Não é hora de a gente deixar de profetizar e evangelizar as pessoas. Porque existem Naamãs, essa nossa nação, os comandantes estão feridos pela lepra. Sim. E quem é que vai profetizar? Essa semana teve que cair um irmão, que se diz irmão. Teve que cair, porque também a sua lepra o pegou. A lepra do poder. E todos os comandantes do Brasil estão leprosos. Quem é que vai curar a nação? Quem é que vai se levantar? Você e eu, as meninas e meninos do Brasil. Com o general, eu aprendo. Deixa Deus quebrar você. Deixa Deus quebrar você, quebrar o seu coração, quebrar as lógicas do poder, quebrar algumas coisas que o teu coração está precisando aprender com meninas e servos. Com gente que diz para você assim, como dizia o pastor Edson Barbosa, que falava de um testemunho de que um juiz um dia sentou aí no meio deles e no final do culto o pastor disse assim para o juiz, qual foi a palavra, não é, do meu sermão que mais o inspirou? Não foi uma palavra sua não, foi um cara que estava atrás de mim que falava assim, se não se arrepender vai para o inferno. Se não se arrepender vai para o inferno. Ele olhando ali, toda hora para o cara, eu estou aqui na frente para me arrepender. Ainda bem que não tem ninguém aqui falando assim hoje à noite, né? Mas generais, aprendam. Deus vai quebrar você. Com Eliseu eu aprendo que melhor de tudo é ser fiel a Deus e não ao poder humano. Porque muitas vezes nós achamos que quando vem os poderosos, aí nós temos que receber, temos que fazer, blá, 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 blá. Não, seja fiel a Deus e pregue a palavra, mesmo para um poderoso. Por último, com a graça de Deus eu aprendo, nunca tente comprar e barganhá-la, porque quando ele foi curado, ele pegou todas aquela prata, aquelas toneladas lá, aqueles quilos de ouro, e disse assim, querido, receba isso por favor, porque você mandou a palavra, eu fui curado. Gente, com a graça de Deus não se brinca, com a graça de Deus ela não é comprável, ela não é barganhável, a graça de Deus é assim mesmo, é de graça, e nós precisamos recebê-la desse jeito. Ah, mas por que vocês têm aqui dízimos e ofertas? Porque nós já fomos afetados pela graça e simplesmente estamos devolvendo aquilo que não é nosso. Mas aqui no sentido, ele ainda não estava entendendo, esse general, que a graça de Deus o tinha atingido não por preço de ouro e prata. Não. É porque uma menina deu uma palavra e o servo de Deus confirmou e a graça de Deus o atingiu. Com ouvir e obedecer, eu aprendo que sempre que eu ouço e obedeço a palavra de Deus, o resultado são transformações impagáveis. Ninguém paga. Ninguém paga isso, gente. E é por isso que as coisas melhores que Deus faz são impagáveis. A sua e a minha salvação é impagável. A sua e a minha cura são impagáveis. Não é? As transformações que Deus vai operando em nós, que Deus operou na palavra e vai operar ainda hoje, são impagáveis. Diga comigo, a graça de Deus, o ouvir e obedecer, resulta em transformações impagáveis. E por último,
A Bíblia diz no versículo 14 que agora ele não é mais o comandante poderoso, agora ele não é mais o comandante leproso, agora ele é o comandante em pele de criança. Versículo 14. Pele de neném. Johnson. Essa semana, ontem fomos visitar o Davi. Foi assim. Quando ele voltou para a Síria, possivelmente disseram, que isso aí é o general? A pele dele melhorou. A questão não era só a pele. A questão não era só a cura. A questão, possivelmente, a gente nunca mais ouve falar desse general aí, é que a vida dele mudou. Jamais aquela arrogância, aquela empáfia, aquela coisa de não ouvir ninguém, aquela coisa de passar pela vida, pisando nas pessoas. Não. A partir daquele momento, Deus o transformou profundamente, porque ele foi atingido pela graça de Deus. Ele foi atingido pelo mover de Deus, pela palavra de Deus, por simplesmente ouvir e obedecer ordens simples. Sabe o que são ordens simples, igreja? São aqueles momentos em que você pega a palavra de Deus e diz assim, vou fazer um estudo aprofundado, exegético, apologético da palavra e tal. E a Bíblia diz assim, eis que a minha mão está contra você. E se não se arrepender, eu removerei o candeeiro do seu meio. Derrubem os altares. Coloquem Deus de novo em primeiro lugar. Encham-se do Espírito Santo. Ordem simples de Deus. Isso tem que nos mover de novo, gente. Porque senão a gente não está ficando parecido com um menino e uma menina. A gente está ficando parecido com um general. Com um general. Nada contra os generais. Nada contra. Eu só estou citando um exemplo. Mas o que Deus menos precisa em nosso coração, em meu coração, no nosso coração, é de gente general, de comandante. Deus precisa de meninos e meninas que digam, eu conheço um Deus. Eu sei a sua assinatura. Eu conheço a sua letra, inclusive. Eu conheço a sua letra. Quando eu leio, eu conheço essa letra. Quando vem a ordem, eu já sei. Eu sei de onde vem esse endereço aí. Porque eu tenho lido a sua palavra. Eu conheço a letra de Deus. E aí ninguém te segura, querido. Porque Deus vai te usar poderosamente na sua obra. Igreja, hoje eu gostaria que a gente, diante do Senhor, eu e você, não estou isento dessa palavra. A palavra foi primeiro contra mim. E também para vocês. Existem lugares onde nós somos generais aí dentro do nosso coração e dizemos, aqui eu mando. E na verdade nós não mandamos nada, porque quando nós somos afligidos e atingidos, as lógicas mudam rapidamente. É só fazer assim, e a gente está na mão de outra lógica. Então, nessa noite, eu gostaria que a Liane e o pessoal cantassem de novo a última música que vocês cantaram. Deus me ama. Vamos ficar de pé, pessoal? Vamos ficar de pé. Vamos ouvir a voz de Deus também através dessa canção. Enquanto você a canta, deixa Deus impactar o teu coração. Deixa essa palavra atingir você. Em nome de Jesus. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama.
quando falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se eu estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Teu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama, o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, Ele está sempre de braços abertos pra mim. Me ama, e seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, Ele está sempre de braços abertos pra mim. Enquanto a gente ouve essa canção, eu gostaria que você que quisesse juntamente hoje à noite comigo entregar algumas áreas da sua vida para Deus, vem aqui para frente. Se você está ferido por alguma lepra, alguma doença espiritual, alguma coisa que vai no teu coração e que você sabe que precisa de cura, venha se ajoelhar. Venha aqui pedir perdão. Não precisa se ajoelhar se não quiser, mas venha pedir perdão. Venha colocar diante do Senhor a sua vida. Você que tem filhos, eu quero chamar os pais hoje à noite a entregar os seus filhos a Deus. De novo. Venham, pais, venham. É hora de entregar os filhos no altar do Senhor. É hora de levar a sério que o reino de Deus é das crianças também. É delas. Vamos entregar os filhos, os netos no altar do Senhor nesta noite. Vamos entregar aqueles que estão feridos, cansados, sobrecarregados. O Senhor quer sarar. O Senhor quer curar a nossa vida em nome de Jesus. Oh Deus amado. Oh meu Deus. Se você quiser trazer o seu filho para o altar, pode trazer nesta noite. Traga para cá. Porque nós precisamos abençoar os nossos filhos hoje à noite. Glórias a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, aqui está a tua igreja, Senhor. Aqui estão os teus filhos. E hoje à noite quebra no meu coração e quebra, Senhor, no coração da tua igreja qualquer tipo de poder que não seja o teu. O poder do eu, a arrogância, o orgulho, a independência de Deus. Quebra isso em nós, Pai. Ó Deus, a tua palavra diz que o juízo do Senhor vem primeiro na casa de Deus. É lá que ele acontece. Então, Deus, coloca a tua mão, por favor, e nos perdoa, e nos cura das lepras, nos cura das coisas ruins do nosso coração. Cura, Senhor, a nossa igreja. Cura, Senhor, a tua igreja. Oh Deus amado, e eu quero hoje à noite colocar aqui cada pai, cada mãe, cada filho, cada filha, cada pessoa que está aqui, ó Pai, dizendo: Senhor,
Por favor, não esquece da nossa família, não esquece dos nossos filhos, não esquece dos nossos netos, nem aqueles que ainda estão por nascer, Pai, aqueles que virão ao mundo ainda. Oh Deus, faça provisão por eles, faça provisão, Senhor. Tem misericórdia e torna o Senhor sacerdotes, sacerdotisas, profetas como essa menina sem nome, que na pior crise da sua vida foi leal à palavra, foi leal ao testemunho, foi leal ao seu Deus. Glória ao Senhor. Oh Deus amado, continua nos levando a um lugar mais alto contigo, Senhor. Nós precisamos de Ti como igreja, e nós pedimos, ó Deus, sara a nossa igreja, sara a Tua igreja, para que as pessoas digam: não, como é maravilhosa aquela igreja. Não, isso não. Mas há um Deus naquela igreja, há um Jesus naquela igreja, há um poder naquela igreja, há alguma coisa diferente lá. E eu quero ir àquele lugar, porque eu sei que lá o poder de Deus vai me curar, o Deus vai me alcançar onde Ele está. Oh Deus amado, e nós queremos voltar como Naamã, com pele de criança e um coração sem mancha, pele de criança e uma vitória espiritual tremenda. Oh Deus amado, usa-nos, Senhor, usa-nos, Pai, usa-nos para a Tua glória, para a Tua honra, Senhor. E por isso aqui, Senhor, nós Te agradecemos, nós Te louvamos, Senhor. Vamos aplaudir o Senhor bem forte essa noite. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória, glória a Deus. Não vai embora ainda. Deus te ama. Vamos de novo. Seu amor é tão grande, é incondicional. Deus me ama, Ele está sempre de braços abertos pra mim. Ele está sempre de braços abertos pra mim. E Ele está sempre de braços abertos pra mim. Amém, pessoal. Glórias ao seu nome. Amém. Você é um menino, uma menina de Deus. Você é. Você não é um general, você não é comandante de nada. Você é um menino, uma menina na mão de Deus. Amém? Hoje à noite, para terminar, nós temos sopa, nós temos pizza, a R$5 a sopa, R$5 a pizza, e também alguns docinhos ali. Você não precisa ir embora, vamos ter comunhão, e que Deus o abençoe. Abraça o seu irmão aí, abençoa ele, e que Deus o abençoe. Vejo vocês lá em cima, em nome de Jesus. Amém.